Bom sábado a todos. Hoje vou-vos trazer aqui uma apresentação sobre o BRICS, que foi a mesma que eu dei na Academia Alpha, mas é uma versão mais compacta. Vamos tentar perceber como é que a nova moeda do BRICS pode impactar os mercados de risco, nomeadamente os mercados cripto. À quinta-feira eu faço uma call na Academia Alpha onde falamos sobre vários assuntos, nomeadamente altcoins, investimentos, análise de gráficos, análise de projetos, por aí fora. Sem mais demanda, vamos começar já na apresentação. Esta, como eu disse, é uma versão compactada dessa call que eu dei na academia, onde não vou conseguir ter tempo para ir a todos os assuntos que eu queria. Já sabem, para se juntarem à academia, está aí o link na descrição abaixo. Deixem um likezinho, faz sempre bem aqui ao algoritmo. BRICS e a queda do dólar. Como sabem, ou não sabem, eu acho que sabem, o BRICS é uma aliança económica formada por 5 países. Neste momento já são mais, mas os países que fundaram o BRICS é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E eles querem lançar uma moeda comum que anunciaram oficialmente agora a 24 de março deste ano. O dólar é a moeda de reserva mundial já há cerca de uns 100 anos, algo assim, 104, se eu não estiver muito em erro aqui, se a memória não me falhar, ou 106, e serve como um utensílio político contra as outras nações. Existe um acordo que se chama petrodólar, que é a obrigação em comprar petróleo com dólar e em troca os Estados Unidos apoiarem países produtores de petróleo, neste caso a Arábia Saudita, e quando digo apoiar estou a falar na guerra, apoio militar, apoio económico, entre outras coisas. Por vezes até mudança de líderes, não é? O SD, portanto, é uma arma económica para países como a Rússia e a China. Por exemplo, agora na guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos e até a Europa sancionaram a Rússia congelando os dólares que eles tinham em reserva e dificultando-lhe as transações económicas. Os países que estava a falar, fundadores eram esses 5 e mais tarde juntaram-se a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados, a Etiópia e o Irão, que são países, alguns deles, produtores de petróleo. A saída do dólar é uma situação que está a acontecer e o nome que lhe dão em inglês é de dollarization, que é saída do dólar ou desdolarização ou algo do género, não sei bem se esse termo até existe. Porquê? Porque os países não querem ficar sujeitos a, ao governo americano e às vontades do governo americano e não querem manter a riqueza em dólar para ter que comprar petróleo, até porque os títulos do governo americano, como reflexo da economia, têm estado a perder valor devido à inflação e a estes problemas que têm surgido. Os Estados Unidos, então, a título de resumo, podem congelar os ativos desses países e é aí que está o problema. Tem aqui uma fotografiazinha com os líderes do BRICS. Lula da Silva ali no canto esquerdo foi apanhado meio de lado. Será? É o Lula, é. É o Lula, sim senhor. Isto é uma questão de causa e efeito. A aliança económica não é composta por 7 porque agora são 9. Tem aqui, como eu estava a dizer há pouco, quem são os países principais e atualmente já vimos que se juntaram mais países. A América é um império, há muitos anos que domina o mundo, principalmente quando a sua economia sofre algum tipo de problema, tem um impacto direto em todas as outras economias que compravam a dívida americana, que como sabemos anda nos 100 trilhões de dólares, e depois, na vez de injetarem esses dólares na economia deles para a fortalecerem, não podiam fazê-lo. Caso contrário, as exportações para os Estados Unidos iam baixar e, mais uma vez, ia ter impacto na economia desses países mais frágeis. Reduzir o uso do dólar para concluir transações, ou seja, o settlement, é o objetivo dessa nova moeda. A despesa dos Estados Unidos neste momento é insustentável e os países sabem disso, e o modelo económico também está a atravessar, talvez, ou está no início de uma recessão grande. E já agora, com o domínio que têm, as coisas ainda se agravam mais para todos os outros. Porque se a América precisa de financiamento e o Japão já é dono da dívida e agora o iene está a cair e o Japão não pode vender os títulos porque perderam valor e tal, aquilo é um dominó
que, como vocês sabem, eu até já escrevi sobre ele no meu site no www.088noar.com. Então estamos neste processo de dolarização que visa reduzir a dependência e a capacidade de intervenção que os States têm na política externa e ficariam com a incapacidade de sancionar através dos sistemas de pagamento que eles costumam requerer para fazer isso, como o SWIFT, por exemplo. A Europa também anda de braço dado com os Estados Unidos em muitas destas decisões, porque também tem interesses comuns no Médio Oriente. Como sabemos, os europeus e os americanos estabeleceram vários países árabes novos, como Israel, por exemplo, e também contribuíram para a divisão desses países. Não há alternativa ao dólar. A verdade é que não há alternativa ao dólar. O euro é uma alternativa em grande parte, mas não existe uma alternativa para o mundo negociar tão forte como o dólar. Começamos a pensar se os BRICS querem anunciar uma moeda e irá ter lastro no ouro, porque eles têm andado a comprar ouro sem parar e o ouro está a ter uma demanda gigantesca. E isso já nos diz respeito diretamente a altcoins e a bitcoins. Porque se o ouro tiver demanda e o ouro é o indicador principal porque tem uma correlação direta com os mercados de risco, para mim, se o ouro estiver forte, então as criptomoedas estarão também fortes com certeza, porque são ativos de risco. O Kremlin, e não sei se foi o Vladimir Putin que disse isto, acreditamos que através do sistema de pagamentos independentes, BRICS, o futuro será baseado em tecnologias inovadoras como as blockchains e DLT, Distributed Ledger Technology, que é uma tecnologia que não usa token e que é uma base de dados, ou seja, uma rede descentralizada para toda a gente ter os seus registros distribuídos pelas várias instituições que negociam umas com as outras. Existe uma plataforma que é a Fluency, que vai fazer esses registros ligarem-se todos uns aos outros e depois toda a gente ter as contas diretamente adicionadas sem terem que andar a mandar mensagens via Swift ou via outra coisa qualquer. Portanto, isto para dizer que os Estados Unidos e a Europa também podem usar DLTs, mas não querem. Não querem, principalmente os Estados Unidos. Então, a Rússia também disse que as plataformas devem ser convenientes para governos, cidadãos e empresas. Eles querem que todos os cidadãos da zona BRICS utilizem esta moeda. E ainda, para acrescentar, devem ter custos baixos e serem livres de políticas, que esse é que é o grande problema da moeda. A moeda, como não está livre de políticas, qualquer país pode tomar decisões com grande impacto em outros. E isso afeta a economia e afeta a vida dos cidadãos e afeta a nossa vida que investimos. Portanto, a nível do G7, que são estes países que dominaram o mundo durante muitos anos, eles têm um PIB conjunto de 46 trilhões e as nações do BRICS têm 31 trilhões. Há aqui uma diferença substancial porque a economia dos países ocidentais é muito mais forte e a população, neste caso, estamos em desvantagem porque o BRICS tem 3,3 bilhões de pessoas e nós só temos 750 a 800 milhões e isto tem um impacto direto na utilização da moeda. Porquê? Porque nós não sabemos quando a moeda vai ser lançada. Segundo as informações mais recentes, eles diziam que a moeda ainda não estava pronta, mas agora sabemos que a moeda está pronta a chegar e faltam só o consentimento político de 2 membros. Eu penso que um deles seja a Índia, porque a Índia tem estado a trabalhar na rupia. A rupia está emitida, salvo erro, dentro da rede da Stellar e uma outra rede que eu julgo, se eu não me engano, era a Arbitrum, mas não tem tido grande adoção e talvez seja por isso que sejam os indianos que ainda não assinaram esse acordo, um desses países. Depois, temos aqui uma exploração de ouro e temos aqui à nossa frente aquilo que o mundo ocidental tem andado a fazer nos países mais frágeis e aquilo a que são submetidos os cidadãos e as pessoas desses países. Neste caso, estamos a ver aqui crianças a trabalhar no ouro, não é? A minerar ouro ou a tentar fazer buracos para depois tirar ouro de lá. Temos todos que compreender e fazer uma reflexão que o mundo precisa de uma mudança drástica e precisa de acabar com este tipo de desigualdades e se calhar as moedas digitais ajudam bastante a isso. Primeiro pela inclusão que vão proporcionar a pessoas que não têm bancos
meios à mão de semear, para usar um termo assim meio estranho, mas imaginem que vocês vivem na África e não tinham o sistema que a Vodafone desenvolveu ou o M-Pesa e não podiam fazer pagamentos. Vocês ficam fora da economia e é esse o panorama que nós temos e ainda por cima exploramos as pessoas que estão mais frágeis. E eu acho que isso é uma das coisas que devíamos mudar no mundo rapidamente. Para quase a terminar esta call, que é muito semelhante à call de quinta-feira, mas eu não vou revelar todas as coisas que eu revelei dentro da academia, principalmente porque há um gráfico muito indicativo daquilo que o mercado cripto pode fazer no futuro e que tem a ver com este assunto que estamos a falar. Eu só tento trazer aqui a parte que eu acho que toda a gente deveria compreender, estudar, perceber, porque ficam munidos de uma arma que é perceberem como é que as coisas se encaixam e contribuir para a literacia financeira de toda a gente. Se o dólar enfraquecer, o ouro valoriza, e isto é uma correlação que ainda se mantém ou tem-se mantido e é factual, historicamente verificável. Se a demanda pelo dólar enfraquecer por causa da adoção de uma moeda comum do BRICS, o dólar declina e o preço do ouro sobe como resposta. Assumindo que esta correlação que falámos ainda agora se mantém, o dólar vai enfrentar problemas graves e se temos demanda por ouro, por ativos digitais, mas não temos por dólar, estamos se calhar na presença de um ciclo diferente económico daquilo que foi vivido até aos dias de hoje, porque, como sabemos, estamos um pouco na parte onde os países estão a tratar das regulamentações das criptomoedas e essas criptomoedas que sejam legisladas e que se possam utilizar e cumprir todos os requerimentos dos governos podem ter um papel e desempenhar a sua função. Este processo levará tempo, penso que está no início, penso também que são uns 5 anos até 10 anos, porque eu não sou macroeconomista, não faço a menor ideia quanto tempo as coisas irão levar até termos, se calhar, um efeito que se possa apontar da chegada dessa moeda, mas devemos considerar essa hipótese em todos os nossos investimentos. As reservas externas de euro correspondem a cerca de 20% em relação àquilo que é o dólar, ou seja, quando criámos o euro, as pessoas começaram a usar euro e os países também, e o market share do euro passou a ser 20% e o do dólar ficou reduzido. E eu espero que aconteça a mesma coisa agora com o lançamento da moeda do BRICS. E para finalizar, isto não é um tema, como sabem, diretamente uma análise a uma altcoin ou a Bitcoin, mas tem um impacto muito grande a nível do que estamos a prever para o futuro e a nível dos vídeos que temos andado a fazer e das minhas análises matinais. Tudo isso é baseado numa estrutura que eu tenho para mim e que eu acredito que vai ser o que vai acontecer, ou seja, é a minha previsão que existam cortes futuros das taxas de juro e que o governo comece novamente a imprimir dinheiro, principalmente o do governo dos Estados Unidos, para se financiar. E como sabem, quando há muito dinheiro, os mercados sobem, porque o mercado gosta de dinheiro fácil. Fiat is trash, não é o carro em si, mas achei engraçada a fotografia. Por enquanto, Fiat is trash e Fiat is cascalho, porque trabalharmos, adquirirmos, trocarmos tempo por uma moeda que desvaloriza, e eu sei que a inflação hoje são 2%, 2,3% em Portugal, mas se fôssemos medir a inflação de uma casa, ou da energia, ou de outra coisa qualquer, esse número está nos 2 dígitos e não nos 2%. Eu penso que esse número não reflete a realidade das dificuldades portuguesas, de maneira nenhuma. Eu acho que nem pela melhor imaginação do melhor economista esses 2% podem ser reais, porque nós sentimos uma inflação muito mais alta em todas as outras coisas e não podemos só ir à lata do atum ou ao preço do azeite para perceber a inflação. Temos que a perceber a 360 graus, que é isso que interessaria, e eu duvido muito que os 2% estejam corretos. Por isso, o que é que se passou? Zé Manel, foca aqui. Por isso, só para terminar, eu penso que nós devemos trocar o nosso tempo por ativos que nos possam garantir uma reforma, pelo menos que não percam o valor. Tenham um belo sábado, um abraço a todos. Já sabem, deixem um like na live
Juntem-se à Academia Alpha, nós temos muitas coisas para vir, muitas coisas para chegar. Temos estado sempre a acompanhar o mercado e tem corrido de uma maneira tranquila. Penso que os resultados estão a ser muito bons. Fiquem bem, uma boa tarde.